Melissa Foma, seja muito bem-vinda à Prevcast, mais um projeto da Prev que está sendo inaugurado hoje, né, no nosso congresso. Já tivemos aqui o André Bittencourt hoje e agora nós temos a nossa rainha, a nossa musa do direito previdenciário, Melissa Foma. Seja muito bem-vinda e me diga aí o que é que você acha desse novo projeto da Prev. Primeiro, minha gratidão por estar aqui nesse congresso maravilhoso. Segundo lugar, minha gratidão por estar aqui na inauguração do Prev Podcast. Por quê? Porque nós precisamos ter esses momentos de conversas, diálogos sobre questões previdenciárias que afetam toda a advocacia. Então, mais uma vez, a Prev está de parabéns por trazer esse projeto inovador. Vários projetos inovadores vêm da Prev, né? O Insight Prev também achei maravilhoso. Agora, o podcast da Prev, maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Melissa. Estamos inaugurando também no mês de agosto, mês do advogado, o Boletim Prev, Melissa. É tão difícil a gente acompanhar tanta mudança, né, de instrução normativa, de portaria do INSS. Então a gente está reunindo, né, as mudanças que tiveram no mês de julho e no mês de agosto. Nós vamos começar a fazer isso mensalmente e enviar para os e-mails dos associados adimplentes da Prev. Facilita a vida do advogado, facilita? E muito. Uma das grandes questões da advocacia que separa o advogado do despachante, eu sempre falo, é conhecimento. Isso. Despachantes são aqueles que protocolam qualquer coisa, que não vão atrás de conhecimento. O advogado vive atrás de conhecimento, porque ele sobrevive pelo conhecimento, para o conhecimento e do conhecimento. Então, quanto mais a Prev permitir que aquela pessoa que está lá no maior rincão de Pernambuco, que ele consiga chegar nessa informação, não tem o que pague. Nenhum valor associativo paga essa informação, porque é isso que efetivamente separará o advogado do despachante e, mais ainda, é isso que selecionará quem serão os advogados sobreviventes depois da reforma, depois de tantos julgamentos que nós temos importantes no Supremo e no STJ. Então, meus parabéns à Prev por mais essa iniciativa. Que bom, fico feliz aí com a sua opinião sobre a Prev. E Melissa, hoje você está aqui participando, né, do nosso segundo Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário da Prev, né? Hoje é quinta-feira, o primeiro dia do Congresso, você vai palestrar no sábado, mas aí você já participou da abertura, já escutou alguns palestrantes, já viu a nossa estrutura, o que é que a gente está oferecendo, e me diga aí, o que é que você está achando do Congresso? Eu estou maravilhada. Eu posso dizer assim que vivendo o direito previdenciário há 20 e tantos anos, não vou entregar quantos aí exatamente, né? Mas participando de eventos no Brasil inteiro, de todos os rincões do Brasil, os mais diversos eventos, já tendo organizado vários congressos de previdenciário, já tendo estado do teu lado, assim, então vivendo isso, eu posso dizer assim, vocês estão de parabéns. Estão de parabéns por 3 fatores extremamente importantes. Fator importante número 1, a qualidade dos congressistas, das pessoas que estão assistindo as palestras, porque são pessoas que estão compenetradas, que estão interessadas. Você não vê aqui no Congresso da Prev pessoas circulando pelos corredores de multidão, tomando um cafezinho. Não, as pessoas estão concentradas nas palestras. Elas estão com sede de conhecimento, sede de conhecimento. Então, isso significa qualidade do congressista, o que valida a qualidade do Congresso. O segundo motivo pelo qual vocês estão de extremo parabéns é a qualidade, naturalmente, dos palestrantes, os temas que foram eleitos para esses palestrantes, o que também qualifica o evento. E o terceiro é o diferencial de vocês da acolhida. A acolhida de vocês com nós congressistas, com nós palestrantes, com nós equipe. Então isso é muito importante, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos em casa. Eu pelo menos estou me sentindo em casa aqui, né? Que maravilha! E seja muito bem-vinda sempre que quiser e espero sempre que a Prev convidar você possa vir a Recife ou qualquer outra cidade aí do estado de Pernambuco. Afinal de contas, temos um outro projeto que é a Prev em todos os cantos, né? Já fomos para Timbaúba, para Salgueiro, para Caruaru, vamos para Garanhuns, pretendemos ir a Petrolina, Serra Talhada. Petrolina tem aeroporto, já facilita aí eu conquistar Melissa para fazer algum evento lá. Quem sabe, né, Melissa? Tendo aeroporto, tamo lá. Tamo lá. Tendo um aeroporto, tendo um aviãozinho, tamo lá. Já facilita, né? Facilita. Melissa, a sua palestra do sábado, conta aí pra gente, o que é que você vai falar no sábado? Eu falarei sobre estratégias a partir do atendimento ao cliente previdenciário. E um dos enfoques que eu falarei é exatamente sobre o quê? Sobre o maior problema que a advocacia vem enfrentando hoje por falta de estratégia, por falta de pensar, por falta de conhecimento, né? Eu sempre falo que o atendimento ao cliente ele tem um tripé: conhecimento, objetivo e comunicação. E é focado nisso, nesse tripé que eu falarei sobre as estratégias processuais a partir do atendimento e tocarei também, obviamente não exaurirei o tema, tocarei por que muitos advogados são desesperados com o tema do STJ 1124.
Então é nesse cenário que eu quero tocar o colega, porque o colega perceba, por exemplo, o papel da APREV na formação do conhecimento, já que ele precisa desse conhecimento para se salvar em relação a temas, por exemplo, do 1124. Conta pra gente, Melissa, assim, de forma objetiva, até porque a gente tem estudante de direito bacharel, né, assistindo o podcast da APREV, a PrevCast. O que é esse tema? Esse tema aí mexe no bolso do advogado, mexe no bolso do cliente, do segurado. O que é esse tema 1124 do STJ? O tema 1124 é o divisor de águas do despachante com o advogado e ele mexe no bolso do advogado muito, porque ele mexe muito no bolso dos beneficiários da Previdência Social. O que diz o tema 1124, que está pendente de julgamento no STJ ainda? Ele diz assim, que ele definirá a partir de quando são devidos os valores atrasados, quando o documento essencial para que o benefício fosse reconhecido, o direito ao benefício fosse reconhecido, só teve a partir daquele momento. Então, se será, o valores atrasados será pago desde a DER, data de entrada do requerimento, ainda que o documento essencial só tenha sido juntado depois, ou se será pago os atrasados somente a partir da citação, já que o documento foi juntado em juízo. E o que é importante para todos os estudantes que estão nos ouvindo, os advogados, já de longa data? Por que eu falo que a separação do despachante com o advogado? Porque o despachante não lê norma. O despachante só vai fazendo modelo. O advogado, ele lê a norma. Quando ele lê a norma, ele sabe que documentos ele tem que instruir o processo. Esses advogados que estão instruindo esses processos com a documentação que está na norma, eles não vão esquentar a cabeça, porque eles vão ter como discutir o 1124. Já aqueles despachantes que simplesmente protocolam, que nunca leram a Instrução Normativa 128 da INSS, nunca leram a Instrução Normativa 2110 da Receita Federal, esses estão desesperados. Estão tão desesperados quanto aqueles que investiram em precatórios, estão tão desesperados quanto aqueles que investiram em revisionais que não deram certo. Então, essa temática de fundo é a temática da estratégia. Então, quando você atende um cliente, você tem que olhar para o cenário jurídico e verificar o seguinte, bem, o que o cenário jurídico me oferece? Ele me oferece normas para que eu saiba que documentos eu devo usar. E analisar bem o processo administrativo, né, Melissa? Muitas vezes o advogado recebe o cliente leva só aquela cartinha de indeferimento, o advogado já judicializa sem nem analisar o processo. Hoje nem tanto, mas antigamente o advogado fazia muito isso. E Exato. Aí, às vezes, o problema está ali no processo administrativo e você analisando, talvez uma revisão, um recurso ou uma nova entrada, né, um novo requerimento, resolva e não te cause um problema maior. Exato, Thalita. Na justiça, né? A revisão de indeferimento administrativo, que é um procedimento administrativo, ela salva muitas vidas, porque ela salva beneficiários, tanto dependentes quanto segurados. E às vezes o colega nem sabe que tem, o colega prefere o ajuizamento. E aqui a importância do conhecimento. Por que o alicerce, né? Conhecimento, objetivo e comunicação. Porque uma das grandes questões que até foi tocada aqui no Congresso é a questão dos precatórios. Quando teve toda a problemática dos precatórios, o meu escritório não foi afetado. Eu não fui afetada. Eu posso provar contabilmente que eu não fui afetada. Porque lá em 2016, quando veio a primeira restrição orçamentária, o que eu fiz dentro do escritório? Eu falei, eu mudei a ficha. Falei, não, a gente não vai mais fazer judicialização, a gente vai fazer tudo administrativo. Então, quando veio a questão dos precatórios, o impacto, tanto é que muita gente me ligava, Melissa, pelo amor de Deus, como é que vai fazer? Eu falei, eu não vou fazer nada, porque eu não vivo de precatório, eu só vivo do administrativo. Então, o meu escritório, hoje, né, já chegou a 92%, tá? Hoje ele está em 87,2% administrativo. Perfeito, Melissa. E isso por quê? Porque você tem que pensar estrategicamente. E estrategicamente depende do conhecimento. Por isso que a Prev está de parabéns, né? Não só pelo podcast, mas principalmente por trazer agora esse informativo para os advogados, para que eles estejam atualizados e pensem estrategicamente o atendimento ao cliente. Lá no escritório a gente atua, assim, a maioria dos processos são administrativos e há professor que indica que quem tem mais processo judicial está advogando da forma errada. E eu comecei a acreditar nisso realmente porque no administrativo a gente tem muito mais êxito de forma muito mais rápida do que no judiciário. Exato. E a questão mais importante, assim, que você tocou é a rapidez. Às vezes a pessoa se ilude, porque ela fala assim, mas o processo administrativo vai para o Conselho de Recursos, demora. Não! Você tem que lembrar o seguinte, você prefere um sim demorado do que um não rápido. Você tem que explicar isso para o cliente. Exatamente. E daí o cliente fala assim, não, eu quero sim, então explique isso para ele. Porque também tem outro lado, né, Thalita? Tem os colegas que, por não estudarem, então não teria a base 1, que é conhecimento,
eles não têm o objetivo claro e não transmitem a comunicação efetiva para o cliente. E deles dizem para o cliente que tem que judicializar, que processo é judicialização. E eles acabam prejudicando. Eu tenho vários exemplos no escritório de colegas que me procuraram com processos perdidos, que queriam que a gente salvasse. Eu falei assim, mas por que você judicializou? Ah, não, porque tinha que judicializar, porque o cliente estava incomodando. Não é o cliente que define estratégia, é você. Você tem que ser efetivo na comunicação para ele. E é muito importante esse teu depoimento também, do quanto que vocês investem no administrativo, porque é isso que faz a diferença. A advocacia brasileira, ela tem que entender e olhar para fora. Por que não tem processo judicial no Chile, na Argentina, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, em matéria previdenciária? Não é porque não discute previdenciário. Tem discussão. Só que o que eles fazem? Eles tentam resolver as questões administrativamente. A advocacia reconhece a importância administrativa. E o Brasil tem que entender isso. E é uma cultura extremamente recente, tá? Da valorização do processo administrativo. Só que é a cultura que salva, é a cultura que você instrui bem um processo e quando você chega no judiciário, o processo flui. Quando você pega um processo que não está maduro administrativamente, você vai ter o prejuízo do 1124. Então, muita gente que está xingando o 1124 é porque não está olhando o que já vinha sendo dito. Por que já vinha sendo dito? Porque historicamente já vinha sendo falado da necessidade de um processo administrativo eficiente. Em 2020, o decreto 10.410 alterou o artigo 15F do decreto 3.048, falando que só ia pagar atrasados também da juntada de novo documento. E o que o Superior Tribunal de Justiça fez? Ele recebeu um processo, instaurou um repetitivo em cima desse processo, que é para dizer o seguinte, olha, tá certo o que está no decreto, não tá certo, o que vai acontecer? E importante, o 1124 não retira o direito ao benefício. Ele retira o direito ao montante de atrasados. E daqui vem uma questão bem importante. Muitos processos estão sendo sobrestados no 1124 indevidamente. Cuidado com isso para todos os colegas. Só pode sobrestar no 1124 se o documento for efetivamente inovador e determinante do julgamento. Então, se você juntou um documento novo, Alissa, mas ele não foi o objeto do julgamento, então não foi nele que o juiz se baseou, não cabe 1124. Perfeito. Se você não produziu um documento novo, você só ratificou um documento que estava lá atrás, não cabe 1124. E o mais importante, Thalita, muitos colegas estão deixando passar isso. Foi produzida a prova pericial. A prova pericial, ela não teria como ser produzida administrativamente. Então, não pode sobrestar no 1124, porque o 1124 é quando o documento novo foi produzido ali, porque não tinha sido juntado antes. Então, ele existia e não tinha sido juntado. Quando você tem uma prova pericial, não. A prova pericial significa que o INSS não acolhia o direito, não aceitava a prova documental existente e ele só aceita agora porque veio uma determinação da Justiça. E aqui é importante ter o depoimento de uma queridíssima aluna minha de São Paulo, que tinham sobrestado vários processos dela, que tinha sido feito perícia. E ela embargou, foi falar com os desembargadores e tirou esses processos de sobrestamento. Então, os colegas não caiam na lenda. 1124 e acabou. Não, olha o seu processo. É documento. E veja a importância do despacho, né, Melissa? Importantíssimo. Importantíssimo você conhecer seu processo, você conhecer... E ter segurança no que você está falando, né? Exato. Você conhecer o que está sendo discutido no tema. Às vezes as pessoas falam, mas o tema, o juiz falou que é o tema. Não. Veja se é aquele tema. Veja se aquele tema é do seu processo. E a importância, sim, Thalita, sustentações orais e despachar com os magistrados. Despachar. A advocacia tem que usar esses institutos que estão à nossa disposição. Verdade, Melissa. Agora, voltando para o ponto do processo administrativo, que tem que ser bem instruído, que às vezes o cliente acha que demora. A gente que trabalha dessa forma, né, escolhendo a melhor estratégia, trabalhando no processo administrativo, a gente sofre com a outra coisa, que é a falta de ética do colega. Às vezes o cliente, por estar impaciente pela demora, procura um outro advogado e o advogado está demorando demais, ou por falta de ética, ou por falta de conhecimento, judicializa, né? E a gente que teve todo um trabalho ali fica no prejuízo, e é por isso que a Pref também, né, através das redes sociais, através dos cursos, a gente, e nos grupos de WhatsApp dos associados, a gente sempre tenta conscientizar e lembrar do juramento, né? Lembrar do código de ética, para que a gente respeite, porque hoje a gente tem como saber, né? Se você acompanha, se entra lá no cadastro do INSS do cliente, já tem ali um e-mail de um advogado, né? Com a marca do escritório, tem uma procuração
coração. Então vamos respeitar os colegas, né, Melissa? Senão o trabalho da gente pode cobrar do cliente, pode, mas vai dar mais trabalho para receber, né? E a gente acaba se sentindo desestimulado com essa falta de parceria, de coleguismo e falta de ética. Mas mesmo assim, e eu sou prova viva disso, né? Eu sofro muito com isso aqui em Pernambuco e vários colegas também, mas mesmo assim eu tento seguir pela via administrativa, eu chamo o cliente, eu explico, como você disse, é melhor um sim demorado do que um não rápido. E um não rápido é da justiça, não tem como você resolver depois. Não tem o novo pedido administrativo. Muitas vezes, dependendo da causa, obviamente, não tem como resolver, né? E se tiver, ainda vai ser outro caminho muito mais demorado. Exatamente, porque é um caminho da justiça, é um caminho de alto risco, é um caminho que não tem volta, é um caminho que se você ganhar vira um precatório que você não sabe quando você vai receber. Mas você tocou numa questão bem importante, que é ética, tá? O que nós estamos vivendo hoje no direito previdenciário é sim um achego, digamos assim, de colegas antiéticos em clientes. Seja clientes que foram, como você bem falou, procurar esse advogado porque acharam que você estava demorando. Sejam colegas que estão pegando listas, acessando os nossos processos administrativos. Isso, Melissa. Ligando para os clientes, falando só, você está aqui com o negócio, vai demorar, babá. A gente resolve rápido. A gente resolve rápido, vem aqui que eu conheço fulano, vem aqui que eu conheço ciclano. Então é muito importante conscientizar o cliente dessas condutas antiéticas. E os colegas falam assim, mas você não pode ficar falando isso. Pode, você pode e deve falar para o cliente, você poderá ser assediado por fraudadores. Toda vez que alguém chegar no senhor, que o senhor não deu seu telefone, que o senhor não deu seu endereço, é um fraudador, denuncie na OAB. Tem que educar o cliente também para ele saber e ele sentir que alguém está fraudando, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa pessoa está sendo vítima, porque nós, quando acessamos o sistema com a senha dele, estamos acessando o sistema e obtendo dados personalíssimos. Então, nós temos que estar resguardados pela LGPD. Quando um colega vai lá e viola isso, muito mais. E aqui é importante também destacar, tem vários casos que têm chegado ao meu conhecimento dessas pessoas antiéticas que têm OAB, né? Porque a gente não vai chamar de advogado quem faz isso. É verdade. Uma pessoa antiética que tem OAB. Que tem, não só pega o cliente, como copia, Thalita, a petição, o requerimento administrativo do colega é a inicial. Só faz o endereçamento à vara, ao juízo, né? Só faz o endereçamento à vara. Só a pessoa não muda nem a cor do timbre que é da pessoa, ela copia integralmente. E dessa pessoa usa o trabalho de outra pessoa, fala mal daquela pessoa ainda, porque demorou. É isso mesmo, Melissa. Então, eu tô vendo aqui que só muda de endereço, né? Exato. Acontece lá no Sul com vocês também. Exato. Só que essas pessoas que fazem isso, né, que copiam petições... não duram muito, não. Que tentam, elas não sobrevivem, sabe por quê? Porque elas copiam a petição inicial, mas elas não sabem fazer recurso, elas não sabem. Eu vou contar um caso aqui bem rapidinho, né, no podcast, para todo mundo saber que acontece em tudo que é lugar. Tinha uma pessoa que todos os processos que a gente entrava no escritório, a pessoa se habilitava. Então, se protocolava, a pessoa se habilitava. Daí, um belo dia, recebi uma pessoa no escritório, e estava lá atendendo a pessoa não preencheu a ficha de atendimento, não falou o que era, chegou na hora e falou, é que eu perdi um processo, eu quero que a senhora veja para fazer o recurso. Eu, muito bem, qual que é o número do processo? Abri o processo, fui lá, vi a inicial, falei, nossa, eu pensando comigo, mas essa inicial é minha, né? Analisei o processo, tudo, daí virei para a pessoa e falei assim, pois não, dele. Então, eu vi todos os processos que a senhora tem e a senhora nunca perdeu esse processo. Que é uma tese bem fácil, Thalita. Não é que eu já perdi muito processo na minha vida, tá? Sim. É que essa tese é muito fácil. Ele falou assim, eu vi que a senhora não perdeu nenhum desses, e daí eu fui tentar ver para se tinha uma apelação da senhora, para eu usar. Nossa. Mas não tem. Então a senhora pode fazer para mim uma apelação? Então, olha onde chegou a antiética da pessoa. E falta de consciência também, né? Ele copiou a minha petição integralmente. Ele ajuizou essa ação, várias ações, porque é uma tese que é aplicável para vários tipos de pessoas, são servidores. E daí, quando ele vê que eu não tinha nenhum processo meu, tinha apelação, ele vai me procurar para eu fazer a apelação para ele. Então, aonde chega, né, o cúmulo do cúmulo. É verdade, eu tô vendo que só muda de endereço, mas vamos tentar trabalhar nesses colegas, se é que a gente pode chamar de colegas, né? Vamos disseminar conhecimento, né, Melissa? Exatamente. Tentar qualificar mais ainda os advogados, e eu conto com você numa nova oportunidade, na Previcast em Recife ou em qualquer cidade de Pernambuco. Muito obrigada, viu? Obrigada, conte Cheirão. comigo, cheiro. E parabéns à Prev, parabéns a você pela condução de tudo e a toda a diretoria aí. Sucesso. Obrigada, Melissa. Obrigada. Até a próxima. Até.